boa tarde. Vamos reiniciar as atividades da parte agora. Convidando o nosso querido professor Otávio Ulisséias para a sua conferência neste momento. Uma boa tarde. Boa tarde. Eu vou me portar com aquilo que eu sei ou tento fazer. O comportamento de professor e não de orador, porque me falta esta competência. Muita coisa que aqui eu vou dizer é produto de uma experiência de 40 anos vinculado, esta experiência vinculada diretamente a Pietro Baldi e, por que não dizer, ao Chico Xavier. Ou seja, vocês vão tomar conhecimento de um comportamento de tentativa de ajustar um projeto de uma universidade do espírito àquela concepção de Pietro Baldi e do Chico. Imagine um campus universitário em Curitiba e que passa por ali diariamente 2.500 alunos de graduação e 3.000 alunos de pós-graduação dentro de uma concepção de uma universidade espírita. Como tudo isso começou? Pode passar. Como tudo isso começou? Inicialmente eu peço-lhes que gravem a data em que nasceu Pietro Baldi. Isso é muito importante, porque vocês vão ver que o nascimento de Pietro Baldi faz parte de um contexto que eu chamo o cotovelo da evolução da humanidade, ou seja, o ano de 1850, em que todas as linhas de pensamento surgiram naquele período. Eu tinha praticamente 20 anos, 20 e poucos anos, quando comecei a conviver com Pietro Baldi. Isso em Porto Alegre, quando, em 1951, ele veio ao Brasil proferir conferências. A partir daí, eu me vinculei a Pietro Baldi e promovi, com todo respeito e humildade, 3 eventos que faziam parte da programação de Pietro Baldi no Brasil, depois que ele veio em 1952 e se fixou no Brasil. Isso, portanto, em 1953, 54, 55, nós organizamos 3 eventos e partimos do primeiro evento, que foi uma ousadia, na Academia Militar das Agulhas Negras. Imagine um evento com Pietro Baldi, Humberto Roden e Chico Xavier. Por que escolhemos a academia? Porque ali era o centro do positivismo, em termos de ciências exatas. Ora, quando nós fomos procurar o Chico para este projeto, em Pedro Leopoldo, isso consta daquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, conta aquele encontro de um meninão indo ao Chico para convidá-lo para participar de um evento na Academia Militar das Agulhas Negras. O Chico disse: como é que eu posso, com a minha feiura, participar num ambiente tão
nobre, que tal se você, em vez de me convidar, convidasse Rubens Romanelli? Porque é um jovem que está despertando para a eloquência. E aí ele recebe uma mensagem: o Brasil na era das universidades do Espírito, que saiu no Reformador. Esse foi o primeiro contato. E depois nós fomos a Campos do Jordão encontrar com Pietro Baldi para traçarmos as bases deste contato. Isso aconteceu na academia. Depois nós montamos um evento em Florianópolis e um terceiro, portanto, em Vitória, em que nós procurávamos envolver Pietro Baldi, portanto, um ano depois de estar residindo e tendo desembarcado em Santos para morar e vir para o Brasil. Muito bem, o que é importante nós considerarmos nessas datas que estão aí expostas? É que realmente o Pietro Baldi, na sua sequência de obras, há todo um processo em que nós interpretamos que esse processo foi montado progressivamente. Por exemplo, aí Pietro Baldi, no evento de Florianópolis. Isso quer dizer que procuramos fazer com que ele convivesse com os líderes. Em Florianópolis estavam 40 líderes de movimentos filosóficos e religiosos. Pietro Baldi, Humberto Roden, Swami Sivananda, mestre Yanandazan, o bispo de Maura, Alcírio Zarur. E foi ali que nasceu a Rádio Mundial, porque os membros da maçonaria apoiaram esse trabalho. Então tinha realmente uma origem. Isso se sucedeu durante 3 sequentes anos. Por que é importante nós buscarmos algumas datas que eu digo que são significantes e que vão pesar dentro do processo inteiro de relacionamento nosso, em que nós vamos nos inspirar para partir para um programa de uma universidade do Espírito, em que pudéssemos ter como epicentro do sistema aquilo que nós chamamos hoje um centro de orientação filosófica. Muito bem. Fatos da vida de Pietro Baldi ainda na Itália. Primeiro fato: ele era de uma família de tradição. A família de Pietro Baldi, para aqueles que não sabem, possuía castelo. Era um dos homens mais ricos da Itália. O pai de um regime muito rigoroso. Por exemplo, a esposa dele, que veio para o Brasil com ele, quem escolheu a esposa de Pietro Baldi foi o pai. Então observe, aquele regime de nobreza, a mãe tinha títulos nobiliárquicos. Ele, para estudar, entrar ainda pequeno no nosso ensino fundamental, ele pediu permissão para a mãe. E a mãe concedeu essa oportunidade. Posteriormente, ele com 5 anos, já no liceu, portanto corresponderia ao ginásio nosso. O fato que mais marcou Pietro Baldi, ele conta, foi quando o seu professor de ciência falou em evolução. Ele disse: descobri, encontrei aquilo que eu ando procurando. Então, vejam bem o que é que significou a palavra evolução
para Pietro Baldi ainda pequeno. Outro fato que eu faço questão de recordar é quando Pietro Baldi, já com 25 anos de idade, por acaso, como ele diz, caiu nas mãos o livro dos Espíritos de Kardec. Olhe bem. Então, esses dois fatos são decisivos, possivelmente, para todo o processo de trabalho que ele iria realizar através da sua concepção filosófica. Aonde é que está o problema básico do relacionamento entre ciência e espiritualidade? Tema que me foi proposto. Está exatamente nisso. É que sem filosofia não há pedagogia e não há educação. Portanto, sem filosofia não há ciência dentro daquilo que Pietro Baldi chamou em filosofia da ciência. Pode passar. Este quadro é fundamental na nossa concepção de instituição de ensino superior, cuja proposta parte desse pressuposto. Há três naturezas: a natureza do homem, a natureza da terra, do habitat, e a natureza da sociedade. Sistemicamente, imaginem, se nós conhecermos profundamente a natureza do homem, o habitat em que o espírito encarna, e compreendermos o sentido de sociedade dentro de uma visão que não é a sociedade humana visto apenas na Terra. Qual é o conceito que nós aceitamos dentro de uma estrutura universitária e que passam em 14 cursos? Os cursos são escolhidos não para ter mais um curso, mas sempre correlacionado com a nossa concepção. Isso quer dizer o seguinte: a concepção de campus está aí, ou seja, 3 setores: estudar a natureza do homem, conhecer o homem. Se for possível, nós vamos ter que identificar como é que é a composição da natureza do homem. E dentro desta concepção nós escolhemos na área da ciência, portanto ciência do homem, 5 grandes áreas, e os cursos nascem das áreas. Isso funcionando há 40 anos. Em 1987, quando eu era ministro da Educação, Esther Figueiredo, ela selecionou, a pedido de 250 projetos federais e particulares, para a reforma do ensino universitário naquela época. Escolheu 10 projetos, o nosso foi escolhido. Então, nós não estamos brincando e não estamos fazendo coisas impossíveis. Essa concepção é realmente sugênita. Então, para estudar a natureza do homem, nós elegemos 5 áreas: biologia, psicologia, antropologia física, ciências biomédicas e ciências biopsíquicas. Para estudar o meio, do subsolo ao espaço aéreo, nós escolhemos geociências, recursos naturais, economia, ecologia e astrofísica. E as ciências do comportamento, conhecendo a natureza do homem, conhecendo a natureza do habitat, vamos mudar comportamento. E dentro desta concepção, aquela parte central é que realmente
é sugerente. Nós partimos do pressuposto de que se não houver filosofia como uma alavanca, é um eixo, que daqui a pouco vamos projetar, é um eixo. Ou seja, esse eixo é composto. O ponto central desse sistema é a filosofia, não é a pedagogia. E esse centro de pensamento é que realmente orienta toda a vida universitária. Os cursos, portanto, são cursos que vêm dentro desta concepção. A parte central, essa parte correspondente às 5 áreas da natureza do homem, 5 da terra e 5 da sociedade, corresponde aos paradigmas vigentes. Então, por exemplo, na área da natureza do homem, biologia, psicologia, os cursos que realmente são universitários, submetendo todos ao egrégio Conselho Nacional de Educação. Mas acontece que os paradigmas vigentes recebem a contribuição dentro de um campus universitário daqueles paradigmas emergentes que ainda não chegaram a nível acadêmico universitário ou da ciência ordinária. Então, a biologia corresponde à metabiologia, a psicologia à metapsicologia, a ciências da antropologia física, não cultural, corresponde à meta. Por exemplo, a medicina é a medicina acadêmica e alopática, ok? Em todos os cursos de universidade, nós submetemos ao Ministério da Saúde, quando convocou 9 médicos e 2 professores, eu tive a oportunidade para assessorar os 45 membros do Conselho Federal de Saúde. E eu, então, percebendo a dificuldade que os médicos têm em aceitar áreas que não sejam da medicina oficial, nós sugerimos o curso de naturoterapia, ou antes, naturologia aplicada. Era nomeação de 11 membros pelo ministro Santilo, não era? Nós íamos a Brasília como membro do governo. E eu propus esta criação, porque eu não ia propor medicina complementar, porque sabia que não ia ser aprovado. E eles já estavam cansados, e bobearam, e aprovaram. E o que aconteceu? 30 dias depois que a comissão voltava a se reunir, eles tentaram me convencer que eu tinha que tirar o projeto. Eu não tirei. E a comissão nomeada pelo ministro nunca mais se reuniu. Mas teve a aprovação dos 9 médicos. E depois, a nível de conselho, portanto, Conselho Federal de Saúde, a Alvanete Peixinho foi relatora e aprovou o curso. Hoje, o curso de naturoterapia é o único do Brasil aprovado oficialmente e funcionando, um dos cursos mais procurados. Ora, nós iríamos trabalhar dentro de áreas que seriam alternativas, mas oficial. E aí nós vimos, por exemplo, na medicina. E a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, a medicina tibetana, a medicina espiritual. Imagine dentro de um campus universitário. E como o plano espiritual trabalha com muita sabedoria, às vezes, independente da nossa capacidade, havia necessidade, na 5ª reunião mista de Brasil-China, o Itamaraty precisava escolher 2 instituições
Imagine atrás de tudo isso um preconceito. Vejam bem. Imagine uma universidade espírita, do espírito. A Quinta Reunião Mista precisava trazer para o Brasil a acupuntura, medicina tradicional chilena. Escolheram a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a nossa. E nós teríamos o compromisso de criar um centro de excelência em medicina tradicional chinesa. Foi aprovado, constou da Quinta Reunião Mista do governo do Brasil, e daí nasceu um convênio com a Universidade de Zhejiang, de Hangzhou, da China, em que de 2 em 2 anos nós recebemos os médicos da China até hoje. Hoje está conosco o doutor Mo. Quem é doutor Mo? É alguém que tira a gente de cadeira de roda que nunca andou. Muito bem. O primeiro impacto, quando o reitor da universidade de Zhejiang esteve em Curitiba, ele não compreendia um fenômeno que ocorre. Olha, ele é PhD, o reitor, e ele dizia assim, quando trouxe os primeiros médicos, ele dizia assim: não entendo esse Brasil, não consigo entender. Por quê? Porque na China eu, como médico, com curso de acupuntura, com curso de 8 anos, eu recebo meu salário pelo número de pessoas que eu mantenho com saúde. Eu sou obrigado a manter 100 pessoas com saúde para poder o meu salário ser estabilizado ou ter um pouco mais. Aí ele batia na testa e dizia: no Brasil não compreendo, quanto mais doente, mais os médicos ganham. Veja o impacto. O que é que significa? Significa que nós tínhamos necessidade de criar alguns cursos, como por exemplo, o curso de Física com ênfase em Astronomia. É o único do Brasil, oficialmente funcionando. O curso de Yoga, que hoje é o único curso que o Conselho Nacional de Educação aprovou em nível federal. O curso de Parapsicologia, por exemplo, são 25 anos de pesquisa. A relação, agora vamos entrar em Chico Xavier, vamos entrar em Pietro Baldi e vamos entrar com o Arigó. Imagina naquela época da potencialidade mediúnica do Arigó. Nós fomos fazer uma consulta. Será que não é megalomania? Não é ego de um grupo querer criar uma universidade do espírito? Será que não é? Foi quando fomos ao Chico, e o Chico recebeu o Brasil na era das universidades do espírito. Mensagem que está no Reformador. Mas fomos ao Arigó, e nós mesmo temos diferenças de interpretação. Nós pegamos uma pessoa doente de um hospital psiquiátrico espírita de Curitiba, mulher que já esteve internada, tinha sido internada em 3 hospitais psiquiátricos, em Florianópolis, Porto Alegre e em Curitiba. Levamos até chegar no Arigó. Ela dizia: na próxima curva nós vamos morrer. Dava uma gargalhada que a gente ficava arrepiado. Chegou lá, era 5 horas da manhã, ela descobriu a casa do Arigó, meteu o pé na porta, entrou, virou a cama do Arigó. Claro que eu fiquei com uma vergonha danada perante o Arigó. Aí ele recebe o Dr. Fritz. Eu pedi desculpa. Aí ele diz assim: vocês vieram aqui para me consultar, Dr. Fritz. Se o projeto de uma universidade espírita
tem validade? Resposta. Continue. Quando os laboratórios de vocês, que não são os laboratórios didáticos, né? Do curso de nutrição, do curso de fisioterapia, de educação física, da área de saúde, dizem assim, veja, quando os laboratórios espirituais, que não são os didáticos, estiverem implantados nesta universidade, nós, espíritos, vamos materializar ectoplasma no cubo dos tubos de ensaio, para fazer cura. Que luta! Sabe o que é manter uma folha de pagamento de 400 mil reais mês, sob pressão as mais diferentes, de preconceito? É uma luta, mas que tem um propósito bem definido. Por favor. Pode passar, pode passar. Na grande síntese, página 96, Pietro Baldi fala na filosofia da ciência. Olhe bem, quando ele fala a filosofia da ciência, ele realmente faz toda uma colocação mostrando que a ciência acadêmica ordinária ela se fundamenta plenamente dentro da concepção mecanicista, experimental, e que os cursos dentro da teoria da certeza, esses cursos procuram, na área das ciências, procuram trabalhar dentro de uma visão profundamente materialista. Ora, a filosofia, isso é muito importante que a gente aprenda. Na verdade, ela se fundamenta em 3 teorias: a teoria da ciência, a teoria dos valores e a teoria da realidade. Isso é muito importante para todos nós. Por quê? Porque a teoria da ciência, que vai dar suporte à lógica e vai dar suporte àquilo que se chama gnosiologia, ou teoria do conhecimento, ou crítica, é fundamental para nós compreendermos qual é a relação filosófica entre uma concepção filosófica e os postulados da ciência acadêmica. Não vamos confundir gnosiologia com epistemologia. Isso quer dizer que é importante a gente ter para poder fundamentar toda uma linha de pensamento universitário, acadêmico. Que esse centro de orientação filosófica, o núcleo, é o cérebro. É como se fosse assim um guarda-chuva do Banco Nacional que tem abrangência sobre toda a vida acadêmica, universitária, científica. E como você vai casar filosofia com ciência? Muito bem. A teoria de valores, ou axiologia, antes. A epistemologia faz parte da gnosiologia, mas é a área especial. Então, a epistemologia da biologia, da física, da economia, da ecologia. Imagine 40 anos atrás, na área das ciências da Terra, você incluir 40 anos atrás, ecologia. Nem eu sabia praticamente muito bem o que era ecologia há 40 anos atrás. E por que incluir economia não como ciência social, mas economia como ciência da terra? Por causa do fenômeno da escassez. A natureza não nos dá com fartura. O homem tem que trabalhar. O trabalho não é castigo, o trabalho é dignidade.
Mas o trabalho para o homem pela lei animal, né, do sistema e do antissistema, se orienta pela teoria do hedonismo. Todos nós queremos obter o máximo com o mínimo de esforço. E por isso que existe a economia para suprir o que a natureza ávara não nos dá. Agora imagine tudo isso enquadrado dentro de uma concepção universitária. Muito bem. E a teoria de valores, que é a axiologia, é que aí deu um suporte para nós compreendermos que a teoria dos valores pede que exista uma escala de valores. Essa escala de valores compreende valores subjetivos e valores objetivos. Então, vamos lá. Numa escala de valores, valores econômicos ou utilitários, valores vitais, valores estéticos, valores morais, valores éticos, valores religiosos e valores espirituais. E aí nós começamos a perceber, dentro do meu campo, eu sou professor aposentado da Federal e eu sou professor titular de Sociologia Brasileira. Então, o meu campo me permitiu estudar, por exemplo, estudar Spengler, a decadência do Ocidente. E uma das minhas dissertações de mestrado, eu tenho 3 mestrados, forçado pelo mundo espiritual. Mandaram eu estudar, me chamavam de burro, que eu só sabia esquerda e direita governo. No início eu era militar. Eu fiz 5 cursos universitários e o espírito que nos orientava, malandramente, ele mandou que nós criássemos um programa de rádio com o nome de Livre Universidade Espírita. Domingo de manhã, 6 horas da manhã, que eu sabia que ninguém estava nos ouvindo. Voltava no sábado para a reunião, que era elaborado um projeto, com equipe de médicos, dos quais um dos principais é o Dr. Ercílio Marques, Ramatiz, que vocês conhecem. Eu tive a chance, a oportunidade de conviver com sumidades dentro que me orientavam. Eu voltava, me queixava que eu não entendia nada de biologia, nada de psicologia, nada de antropologia física, nada de ciências biopsíquicas. Ele dizia: você é burro? Vai estudar. Vai estudar. E assim eu fui trabalhado avidamente. Muito bem. Dentro da concepção desta área que está nesta obra, a grande síntese, observe que a teoria de valores nos permitiu sentir que existia, pode mudar, por favor. Aí estão os valores básicos em que nós vamos compreender o que é objetivo e o que é subjetivo, porque a ciência trabalha na área da objetividade e a filosofia trabalha na área da subjetividade. Como casar, fazer com que possa, dentro da concepção baldiana, a gente perceber que a filosofia vai dar suporte. Ora, então, tomamos como base esta escala de valores. Existem tantas outras na sociologia e em outras áreas. E aí, pode passar. Esse quadro aí nos deu a base de trabalho para encontrar e percebemos, pegando um contínuo, a civilização grega, a civilização romana, a civilização feudal e a civilização atual ocidental. E nós então começamos a perceber, no estudo comparado, por exemplo, no estudo de história de Toynbee, são 120 volumes. Foi a minha dissertação, a minha primeira dissertação de mestrado. Olha, eu comecei a perceber que dentro de uma suposta linha do tempo,
a um valor subjetivo, embaixo corresponde um valor objetivo. E nesta escala, né, nós vamos vendo que ocorrem algumas coisas. Por exemplo, qual é o valor que orientou a civilização grega? Foram valores estéticos. A civilização romana, valores vitais. A civilização do século V ao século XV, a civilização feudal, valores religiosos. E esta atual, que é a civilização ocidental, são valores econômicos ou utilitários. Isso tem uma importância para nós entendermos, porque com a ruptura do sistema em que nós vamos ver aqui, na concepção baldiana, a civilização que vai substituir esta, que já está cansada com menos de 500 anos, a civilização ocidental, Pietro Baldi, nas profecias e na obra Civilização do Terceiro Milênio, ele prega que os valores serão valores estéticos. Na escala de valores, nós temos que tomar por base a diferença entre valores morais e valores éticos. Vocês sabem qual é a diferença conceitual? É uma minha não faz mal. Qual é a diferença entre moral e ética? Olhe bem, a moral que vai prevalecer na civilização feudal, portanto do século V ao século XV, a moral é a ciência da perfeição. Obrigado. Moral é a ciência da perfeição dos atos humanos à luz da revelação. E a ética é a ciência da perfeição dos atos humanos à luz da razão. Olhe bem, isso é fundamental, até para entender Pietro Baldi. Muito bem. Nós percebemos que a civilização grega era de valores vitais. Qual era o biotipo que todos queriam ser? O biotipo era o atleta, aquele de corpo sadio, harmônico e de corpo mental sadio. Essa civilização, mesmo os filósofos, os epicuristas, os cínicos, os estoicos, os materialistas, todos partiam desse princípio que era a cultura da beleza. O valor que todos cultivavam era a beleza. Não vou entrar em detalhe, mas quem começa, termina. Foram os filósofos que começaram a civilização grega e foram eles que terminaram com Sócrates. Sócrates inicia a concepção espiritualista. Quem é que não conhece que Sócrates tomou cicuta, que era a cadeira elétrica na época, pregou na cadeia, na masmorra, toda uma visão concepcional de que era a vida espiritual continuava, contrariando os epicuristas, os cínicos, os históricos. E conta a história que quando ele, às vésperas, 5 anos depois para tomar a cicuta, o seu carcereiro e todos os carcereiros tinham sido transformados em seus discípulos. O carcereiro de dia disse: mestre, fuja, vou deixar a porta da cadeia aberta, da masmorra, porque pela madrugada você vai tomar o veneno. O que é que Sócrates disse? Eu não vou fugir. Tanto faz estar aqui como está do lado de lá. A vida espiritual continua. O que é que aconteceu? O carcereiro, seu discípulo, ficou tão nervoso que teve um ataque cardíaco e caiu morto. Termina a civilização dele. Começa a civilização romana. Estou passando por cima porque eu preciso chegar aqui. Ora,
Qual era o biotipo da civilização romana? Não era o atleta, era o legionário. O valor era vital, era a força, era o poder, era o corpus juris civilis. Roma tinha que ser o estômago do mundo, e de todas as províncias tinham que chegar os benefícios das conquistas. Quem não viu aquelas cenas fantásticas, das lutas no Coliseu, em que aquele que foi derrotado pelo outro, era o jogo de futebol de hoje, mata ou não mata? Aquilo era o símbolo da força e do domínio, dentro já de uma visão evolucionista darwiniana, do darwinismo social que estava vigente. Muito bem. Quando é que isso termina? Termina quando, pelo martírio das convicções, imagine, pelo domínio da força, de não haver perdão na civilização romana, os cristãos entravam cantando na arena para serem devorados pelos leões. É uma coisa muito séria. Os romanos não entendiam. E a outra forma de destruir aquela civilização romana é quando Roma toma em 122 a Grécia e transforma em Acaia, levou para Roma para ser professores dos filhos dos patrícios, os pedagogos, os paidosos. E eles ensinavam a filosofia que cada um tinha. Se ele era estoico, se ele era epicurista, se ele era cínico, se ele era espiritual. Ora, e aí surgem dois discípulos que vão ter uma influência enorme nesta realidade que começa no século V e vai até o século V, que é a civilização feudal, orientado pelo humanismo teológico. O estilo gótico, por exemplo, que é a tentativa de pegar o plano espiritual. Ora, observe bem, dentro desta linha de raciocínio, a idade feudal começou, por exemplo, no século XI, com as primeiras universitas, que era concepção avantajada da igreja de formar também o homem profissional e o homem com missões sociais. Aí, aqueles dois discípulos de Sócrates, Platão e Aristóteles, vão ter uma influência enorme, inclusive, em Pietro Baldi. Por quê? Porque Platão é o pai dos idealistas e Aristóteles é o pai dos realistas. Enquanto Platão se fundamenta na ideia, Aristóteles se fundamenta no objeto, na coisa material, porque ele era pragmático. Muito bem, quem é que a Igreja Católica vai trazer dentro desta concepção da Idade Média? Não vai trabalhar com Platão, vai trabalhar com Aristóteles, da concepção materialista, e em seguida vai trabalhar com Santo Agostinho, que vai organizar, no sentido de estrutura organizacional, a Igreja, vai dar forma ao papado, é Santo Agostinho. E no século XIII, a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Olha aí, quem é que em 1224, dentro do quadro da Suma Teológica, vai aparecer dentro da igreja? São Francisco de Assis, 1224. Observe que o quadro que está se formando, então, de um humanismo teológico. Lá foram os gregos que criaram e foram os gregos que transformaram. A idade romana foram os juristas que criaram e foram os juristas que transformaram.
E agora aqui quem é que vai transformar? Depois de 1000 anos, são os padres. Nesse humanismo teológico, quem é que vai dar realmente o sinal de fim de uma civilização? Foram os padres. Lutero, Calvino, Zwinglio, e aqueles dois reitores, John Huss e John Wycliffe, que foram queimados vivos. E observe bem, dentro desta visão de 3 padres que vão mudar o panorama desta época e marcar o início da Idade Moderna, com a civilização que passaria a se chamar civilização ocidental. Vocês observem bem, a cultura de Lutero vai dar origem a uma civilização alemã. Zwinglio vai dar origem à civilização dos países nórdicos. E Calvino vai dar a marca de toda a transformação dos países saxônicos, Inglaterra, Estados Unidos, aquela ida do Mayflower para os Estados Unidos para criar uma nova civilização, é calvinista por excelência. E aí o conflito de Calvino estava na dignidade do trabalho. Enquanto a Igreja Católica partia na defesa da pobreza, Calvino partia para a defesa da riqueza. Enquanto a igreja dizia, é mais fácil passar um camelo para o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. O que é que Calvino dizia? Todo rico que enriquece pela dignidade do trabalho tem o céu garantido. O que é passar um camelo para o fundo de uma agulha? Não é um animal. O camelo é aquele cabo grosso que segura o navio no porto. Pois é mais fácil passar um cabo daquele pelo fundo do que um rico entrar no reino de Deus. Agora o nosso Pietro Baldi, primeira coisa que ele fez, porque ele era uma alma franciscana, ele era uma alma da Idade Média do século XIII, o que é que ele fez? Primeira coisa que ele fez foi fazer o voto de pobreza. Abriu mão de toda a herança da família, que era uma família riquíssima, e que passou, depois do casamento dele, passou por um administrador que destruiu toda a riqueza da família. E ele vai fazer o voto de pobreza autêntico e passou a fazer concurso para professor primário e viver como professor primário na Itália, a sua terra. Veja aí o modelo deste humanismo teológico que ele vai buscar. Por que será que Pietro Baldi tomou por base São Francisco de Assis? A alma dele era franciscana. Muito bem. Ora, dentro desse modelo, essa ruptura vai se dar e vai começar a civilização ocidental a partir do século XV, com a Revolução Mercantil, depois a Revolução Comercial, navegações, e entramos dentro do ciclo da Revolução Industrial. O carvão e o ferro transformando em aço. E aí aparece essa data que é vital, é 1850, que podemos dizer que é o cotovelo da história da humanidade. Por quê? Por causa da questão social, que Pietro Baldi vai abranger a questão social. O que foi a questão social? Nas minas de Manchester, em que se explorava o carvão, imagine minas cuja altura daqui em que
Mineiros desciam para o fundo das minas e filhos de mineiros, desciam junto com a sua família. E até a idade de 10 anos, tinham crianças que nunca tinham visto a luz do sol. Este era o panorama da questão social. A mãe puxava a carreta até levar o carvão até a boca e a criança de 8, 9, 10 anos empurrava a carreta. Quando essas crianças completavam a idade de servir ao exército inglês, às vezes com o corpo avantajado, pulmões pequenos, explodia. E aí começa a questão social, que é a questão do homem. Naquela época, trabalhava-se de 16 a 18 horas por dia. Não tinha sábado, não tinha domingo. Olha, o que é que vai acontecer que vai ter repercussão dentro dessa realidade? É que começam a surgir, dentro das diferentes doutrinas e concepções de pensamento, praticamente todas as doutrinas que iriam dar resposta a isto que passou a ser o problema vital da civilização ocidental. Por quê? Porque ela, em vez de um humanismo teológico da Idade Média, partiria para um humanismo social. O centro de pensamento da civilização ocidental saiu do claustro para a universidade. O mosteiro passou a ser substituído pelo laboratório. E as questões sociais faziam parte da ciência da época. Ora, o que é que vai acontecer? O que é que surge aí? 1848, o Manifesto Comunista. Depois, dentro do socialismo científico, o Capital, dando resposta ao determinismo imposto pelaquela realidade, tendo como base o fator econômico. Mas é também nesta época que surge o socialismo científico, o socialismo da Igreja Católica do Padre Lamennais, que dava resposta à questão social. E vejam bem, surge também Annie Besant, Bertrand Russell, dando a resposta da teosofia a problema social. E não é por acaso que em 1857 surge o Livro dos Espíritos. Mas também surgem as encíclicas da Igreja Católica, Renovar, o 40º ano, Paz na Terra, Popular o Progresso, todas focando o problema social, que é o problema da evolução do homem sobre a Terra. E aí entram dois conceitos do Espiritismo, que nós ainda dentro da doutrina espírita, nós não aprendemos suficientemente. Porque o Espiritismo foi feito para quem não é espírita. Porque quem é espírita já conhece a doutrina. E aquele que não tem acesso ao centro espírita. O que é que nós fazemos? Quando nos acusam de nós criarmos um campus universitário para formar liderança intelecto-moral, dentro daquele conceito de moral que vem da Idade Média e de ética que ainda não fecundou na civilização ocidental, vai fecundar lá na próxima civilização, que é a civilização ética. E o tipo de homem que o Espiritismo prega e Pietro Baldi prega? O generoso, o homem bom. E também é nessa época que surge toda aquela revolução no campo de transformismo e no campo da evolução, e que vai dar como obra em 1858 a obra de Charles Darwin. Isso depois de passar por Lamarck, por
Bertrand Russell, o Lamarck, toda aquela gama, né, daqueles pensadores que iriam elaborar a teoria da evolução. Por que foi importante? Porque Pietro Baldi vai se fundamentar quando ele, lá com seus 15 anos, ouviu do seu professor pela primeira vez falar em evolução, ele diz: descobri o segredo. E ele vai estudar Charles Darwin. E dentro da teoria da evolução, ele começou a perceber aquela origem comum, aquele tronco comum, depois da viagem que ele fez naquele navio, o Beagle, né, em que o comandante era um navio evangélico. Quando ele se candidatou, disse o comandante para ele: você está sendo admitido nessa viagem pelo mundo de pesquisar, porque eu tenho certeza que você vai comprovar a teoria do criacionismo. E ele fez exatamente ao contrário. Ele vai encontrar as bases para perceber esta evolução natural, que seria a concepção muito natural de que do tronco comum do homem e do tronco comum do símio, né, são tronco comum que depois vai dar a espécie animal e a espécie hominal. Só que o elo perdido, segundo a doutrina espírita, não está absolutamente no nível do planeta Terra, está no plano espiritual. Ora, qual é o conceito revolucionário do Espiritismo? Conceito de sociedade. Qual é o conceito de sociedade para a sociologia, para a ciência social? É a reunião de indivíduos com um fim comum. Então, a sociedade de formiga, de abelha e a sociedade hominal. O que é que o Espiritismo trouxe de revolucionário? O Espiritismo trouxe isso. Sociedade é a população flutuante, sociedade humana, que ora está no plano espiritual e ora está no plano material. Ora está encarnado e ora está desencarnado. É uma continuidade. E aí entrou, como Pietro Baldi diz, quando eu peguei por acaso o livro dos Espíritos, eu já tinha uma base de saber sobre a sobrevivência do espírito, sobre reencarnação, mas não conhecia as leis que iriam, a lei do progresso, a lei da transformação, a lei da evolução, a lei do trabalho. Eu não conhecia e fui buscar no Espiritismo, e ele usou a expressão eureka, encontrei o segredo. Ora, veja bem, se nós tivéssemos dentro da nossa competência espírita já introduzido aquela compreensão de que sociedade não é só no plano terreno, a sociedade humana é aqui e continua no lado de lá, a vida continua levando todas essas qualidades que nós temos visto nessa parte da manhã com uma beleza. Aliás, mesmo nós espíritas não queremos desencarnar. Aliás, tem uma história. Existiam dois indivíduos que nunca tinham pensado na vida depois da morte. Jogavam tênis desde pequeno, já estavam com 60 anos de idade. E um dia um perguntou para o outro: vem cá, quando nós morrermos lá de lá, tem campo de tênis? Tem torcida organizada? Tem competição? Não tiveram resposta. E aí acertaram um acordo. Quem morresse primeiro teria que dar para o outro a informação se tinha ou não tinha vida do lado de lá. E um deles, o Manuel, desencarnou.
E o Pedro que ficou aqui, ficou ávido, e a sessão espírita, e a sessão de urbano, queria saber a resposta, e o amigo do lado de lá não dava resposta. Passaram 2 anos. Um dia ele ia passando pelo um sortista disse que tinha evidência, disse: tem um amigo seu, que você está passando por aqui, eu não lhe conheço, mas tem um amigo que quer falar com você. Aí ele disse: será que é o Manuel? É o Manuel. Aí ele, ansioso, perguntou: mas Manuel, você não me respondeu até agora? Aí em cima, tem jogo de tênis? Tem, meu amigo, com surpresa. Tem torcida organizada, tem tudo. E a propósito, você foi selecionado para o jogo de domingo. Como é que na nossa instituição nós trabalhamos? Nós temos um curso de pós-graduação, entre 3.000 alunos que passam pelos nossos cursos. Valores Humanos Universais é um dos cursos mais procurados, às vezes 5 turmas de 50 alunos de curso de Valores Humanos. É que aquele que se forma vai fazer o seu estágio pegando os alunos do primeiro ano de Biologia, de Física, de Educação Física, de Fisiologia, né, dos diferentes 14, 15 cursos nossos. Eles fazem um estágio em Valores Humanos. Por que é importante esse eixo? Por que é importante essa alavanca? Porque essa alavanca trabalha efetivamente. Imagine uma alavanca que pressiona o quê? O que é que tem que mudar? O que tem que mudar é a cultura. A cultura é toda a manifestação material e espiritual de vida de um povo. Quando as coisas não vão bem, quem não vai bem é a cultura. Será que o fenômeno não está acontecendo no Brasil? Muito bem. Ora, a filosofia envolve a concepção e a interpretação. É ela que vai definir efetivamente no relativismo que linha de pensamento vai ser adotada na pedagogia. Infelizmente, as instituições de ensino superior no Brasil partem, infelizmente, parte da pedagogia. Quando eu fiz um mestrado em orientação educativa na PUC, eu percorri do Rio de Janeiro, Minas Gerais, até a Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e perguntava para os diretores: qual é a filosofia que vocês adotam? Riam na minha cara. O senhor ainda acredita em filosofia? Muito bem. Observe bem. A filosofia dita a doutrina. A doutrina se fundamenta nos princípios. E os princípios se fundamentam na cosmovisão. Visão de vida, de mundo, de homem e de futuro, ou destino, ou de evidência. Imagine um professor de pedagogia não ter a sua cosmovisão. Como é que vai fazer a educação? Aqui no eixo, a educação é o instrumento de transformação. A pedagogia é o ideal da educação. Ora, como é que a educação vai mudar se o papel da educação é transformar o educando por ação efetiva de educar ele, ou seja, induzir o educando a se transformar. Não é o professor que educa. Quem educa, como vimos hoje ainda aqui, quem educa é o próprio. Não é isso? É o próprio educando. Ora, aonde entra a filosofia e aonde entra a ciência? A ciência, partindo do pressuposto
de que seu compromisso é com o objeto, dentro da linha de Aristóteles, observe bem, não partiu da ideia, Pietro Baldi partiu da ideia, descida dos ideais, da ideia. Pietro Baldi partiu dessa descida dos ideais, é o ideal do sistema, que é o espírito, que desce a nível da matéria, que é a antimatéria, é o antissistema. Ora, aí é que os espíritas se chocaram com Pietro Baldi. Eu sei muito bem porque Pietro Baldi morreu como indigente em Santos, abandonado por todos, inclusive por nós espíritas. Foi por causa da queda, teoria da queda, foi. Só que ele partia do pressuposto: tudo se organiza, tudo se desorganiza e tudo volta a se organizar. A teoria cíclica de Toynbee, por exemplo, aparentemente, quando parece que está no ciclo, é cíclico, a evolução de planos para planos, quando está lá embaixo, pessoal, dentro da patologia social, problemas que não se resolvem, se transformam em desajustes, desajustes que não se resolvem, se transformam em crise, crise que não se resolve, se transforma em desagregação e chega no caos. Pietro Baldi mostrou que nessa curva, quando está lá embaixo, é para pegar velocidade. E aí crise, como diz Pierre Furter, é o momento de indecisão para a tomada de uma posição nova. Muito bem, caminhando para o final. Observe, infelizmente, eu não pude aprofundar, mas observe bem, o que nós vamos ter que mudar é a cultura. O que é civilização? Civilização, para Oswald Spengler, que escreveu A Decadência do Ocidente, a civilização é o nível mais baixo, porque ele tomou por base a Primeira Guerra Mundial, é mais baixo de cultura. Já para Toynbee é o nível mais alto. Pietro Baldi disse que nós vamos caminhar para a civilização nova, que vai substituir a civilização ocidental, esta que está em estertores, cujas características já estão aí, de que o império vai desaparecer. E vejam bem, Pietro Baldi veio para o Brasil exatamente partindo do pressuposto que a nova civilização estará aqui em terras brasileiras. Aí entra Pietro Baldi, mas também entra Chico Xavier. Quando nós criamos o nosso Instituto de Cultura Espírita lá em Curitiba, 40 e poucos, quase 50 anos atrás, os que foram dar aula do Instituto de Cultura Espírita do Paraná foram os dois professores do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, do Rio de Janeiro, professor O'Reilly e professor Molinaro, e que passaram no Chico Xavier. E o Chico lhes diz isso, pasmem, eles disseram de público, numa aula inaugural. Chico lhe teria dito que Emmanuel teria dito isto sobre a obra Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Se o Chico fosse mais forte e tivesse mais saúde, Emmanuel iria escrever Repensando Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. E Emmanuel perguntava, via Chico, por que não pode ser o México? Por que não pode ser a Austrália? Por que terá que ser o Brasil? E Emmanuel dizia, será o Brasil, não é destino manifesto, quer dizer, uma coisa determinista que vai acontecer, se os espíritas realmente assumirem o seu papel
na fase de transição planetária. E o Espiritismo foi feito para quem não é espírito. Nós não temos coragem de indicar um vereador, nós não temos coragem de indicar um deputado federal, porque o Espiritismo não se mistura com política, não se mistura com coisas do mundo, erradamente. E depois nós vamos com o Pires pedir ajuda para os deputados de outras religiões que são nobres. Então alguma coisa nós temos que começar a pensar. Por exemplo, as federações, a Federação Espírita Brasileira é contra o ensino formal. Nós não temos o aval de uma Federação Espírita Brasileira para criar uma universidade. Nós até somos mal vistos. E nessa fase de transição, observe bem, as profecias, a profecia de Pietro Baldo, leiam as profecias de Pietro Baldo, elas casam perfeitamente com a profecia de Dom Bosco. Quando Dom Bosco saiu da Itália e teve aquele sonho e veio, não foi para localizar a capital do Brasil, em Brasília. O sonho dele, apareceu um espírito de luz, um jovem, né? Quem conhece a profecia, que conduziu numa viagem até os Andes e depois voltou. E quem conhece as profecias budistas do 13º Dalai Lama, que previu assim: quando o cavalo de ferro invadiu o Tibete, a cultura tibetana vai se deslocar para a terra de Ophusan, e que em sânscrito quer dizer Amazônia. Será que nós estamos preparados para compreender a nova civilização, que será uma civilização tropical, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio? E o que é que diziam os portugueses? Fernando Pessoa, por exemplo, no Quinto Império, quem conhece, que Dom Sebastião teria desaparecido na batalha de Alcácer, mas que um império seria criado, um império espiritual, em que Dom Sebastião voltaria, e isso seria uma nova civilização que estaria abaixo do Equador. Ora, nós estamos preparados para abrigar essa nova civilização? Nós acreditamos mesmo nisso? Será que nós acreditamos em Pietro Baldo? Porque na altura do Equador há um encontro de correntes aéreas que vem do Polo Sul e vem do Polo Norte e se encontram na altura do Equador. E segundo os biosofistas, como Walter Sigmeister, que abandonou os Estados Unidos e veio para morar no Brasil, dizia que a corrente que vai do Polo Sul para o Equador é muito mais poderosa do que a corrente que vem do Polo Norte e que se encontra. Na época agora de uma provável terceira guerra mundial, supondo, a radioatividade vai tomar conta, os Estados Unidos vão produzir maior safra de alimento e não vão poder comer. E nós estamos preparados para uma política de migração, de receber massas humanas que começam a se deslocar já para o Nordeste brasileiro, comprando imóveis. Só o mercado de imobiliário do Rio Grande do Norte e Ceará é 2 bilhões de novas propriedades que europeus estão comprando para cá. É uma forma de migração. Qual é o papel de Pietro Baldi nessa fase de transição? E aí entra a concepção de ciência. Qual é a diferença? E por que está difícil o casamento entre a visão espírita de ciência e a visão ortodoxa de ciência oficial, materialista,
e que tudo se sustenta na matéria e na objetividade. Qual é o conceito de ciência espírita? Qual é o conceito de ciência espírita? Ciência espírita é a ciência que trata da origem, da natureza e do destino do espírito. Aí os espíritas dizem, não tem nada a ver com a ciência acadêmica. A ciência universitária trata não do sujeito, mas do objeto, da coisa. Então entra Pietro Baldi, para encerrar. O que é que Pietro Baldi propôs? Propôs uma filosofia religiosa, propôs uma filosofia da ciência, e ele procura compreender e dizer o seguinte: a hora que a ciência acadêmica dilatar seus conhecimentos para a subjetividade e conseguir entrar e compreender a natureza, complementar a parte física, que é a parte espiritual, o estudo do espírito, nós vamos ter uma outra compreensão. Veja a nossa pequenez em termos de fundamentação teórica. Nós não temos argumentos suficientes ainda. Temos e não temos para pôr na prática. Contra o aborto. Onde é que está a figura de um movimento espírita poderoso que possa convencer que o aborto é um assassinato do espírito? E eu me lembro muito bem, para encerrar, quando nós chegamos em Curitiba, quem nos levou para Curitiba foi o Dr. Arcílio Mais, o médium de Ramatiz. Dentro do centro espírita, dentro do campus universitário nosso, tem o Centro Bom Samaritano e a Fraternidade Ramatiziana. Recebendo alunos, e é gozada, é uma brincadeira. A época que aluno universitário mais vai ao Centro Espírita Bom Samaritano do campus universitário Bezerra de Menezes, nós temos 7 campos universitários, e às vésperas quando ele vai fazer prova. Que gozado, como ele corre para tomar um passezinho antes da prova. Mas em valores humanos, aquela criança lá da creche nossa, ou da escola rural, com 180 crianças, ou da escola André Luiz, ou de toda a nossa concepção, como por exemplo, nós temos convênio com o Centro Técnico Aeroespacial, São José dos Campos. Convênio por quê? Porque nós estudamos a anomalia eletromagnética. Porque existe o fenômeno da anomalia eletromagnética num local do Paraná chamado Paula Freitas, em que existe pela anomalia e que se desenvolve até o Atlântico, o maior índice de câncer no Brasil, o maior índice de queda de cabelo, o maior índice de lábio leporino e o maior índice quando a anomalia atua de suicídio por enforcamento.